Pessoal, bom dia. Vamos esperar a gente aumentar o quórum e aí a gente começa, tá bom? Ok? Ok. Pessoal, bom dia. Então vamos começar? Tá todo mundo aí? Podemos começar agora? Hein, gente? Ok. Eu quero ouvir as pessoas. Alice, Ana Luísa, Breno, o Clodoaldo já falou, Gabriel, Gabriele, Assis Cardoso, Juan, Júlia, Júnia, Luana, Luara. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo acordado? Vinícius, Vitória, Pedro, Nayara e o Luiz Maia. Podemos começar então? Ok. Bom, hoje a gente vai discutir a aula do turismo urbano, né? E aí eu queria ouvir de vocês o que tem de estranho no turismo urbano, né? Por que o turismo urbano, a partir do entendimento que vocês tiveram do conteúdo da aula e do conteúdo dos textos, né? Por que o turismo urbano a gente pode chamar de antiturismo, né? A gente vai fazer essa discussão do antiturismo em relação também ao turismo de realidade, que é o tema da próxima aula, né? Mas hoje, o que o turismo urbano tem de incomum? Por que a gente pode pensar ele como antiturismo? Hein, gente? O que vocês identificam nesse turismo urbano que é estranho, que é novo? A partir da leitura dos textos da aula.
Bom dia, Fred. Bom dia. É, então, fazendo a leitura da aula, óbvio que tem uma conexão muito grande com o tema de autenticidade, porque até fala que o turista que faz esse turismo urbano tem mais contato com a população local. E aí chega essa definição de que o turismo é você sair da cidade para ir para um lugar afastado, para poder relaxar, esse descanso de trabalho, etc. E quando a gente pega o turismo urbano, ele é totalmente o oposto. É tentar fazer os atrativos da cidade uma coisa que vá movimentar tanto o cidadão local quanto o turista. Então, o diferente dessa definição é justamente isso. É não tirar as pessoas da cidade, mas trazer para a cidade e usar aquilo que já tem para oferecer ao cidadão local, também oferecer para os turistas. Foi isso que eu entendi. Sim, sim, você está certa. Né? Por exemplo, aqui na aula, eu vou mostrar o slide daqui a pouco, eu falo de turismo interno. Né? No slide 6, por exemplo, os textos chamam de usuários da cidade, ou seja, aquela dicotomia que existe entre o morador e o turista, né? O turista que vem usufruir de equipamentos culturais e de territórios e de espaços de entretenimento, aquela dicotomia que afasta, né, o morador e o usuário, ela desaparece. Né? Então, o primeiro ponto que é interessante nessa discussão é que esse conceito de turismo urbano, ele aproxima, acaba com a dicotomia entre morador e turista. Né? Então, nessa discussão teórica, turista e morador, eles são, né, eles apresentam um conceito novo. Eles querem as mesmas coisas. Esse conceito novo é o que eles chamam de usuários da cidade ou consumidores de lugares. Então, a primeira coisa interessante para vocês destacarem, né, eu queria ouvir vocês, eu queria ouvir todo mundo, né, porque para saber se vocês entenderam a aula, entenderam o texto, né? Então, desaparece a dicotomia morador e turista, né? Aquela oposição que vira nos estudos de turismofobia, vira uma animosidade, vira uma oposição, na verdade, vira um conflito, aquilo desaparece no turismo urbano, porque aproxima esses polos, morador preso na rotina e o turista interessado no extraordinário. Na verdade, tanto a rotina quanto o extraordinário, eles vão se encontrar no turismo urbano. Então, a oposição morador-turista desaparece. Então, esse é um primeiro ponto interessante. Qual que é o conceito que substitui turista e morador, visitante e visitado? É o conceito de usuário da cidade, consumidor de lugar. Então, o primeiro ponto é isso, é desaparecer essa dicotomia. Né? Aproxima morador e turista. Então, isso já é interessante. Segundo ponto é que o turismo urbano, eu vou mostrar, tem um slide que eu chamo de turismo interno. O objeto do turismo urbano não é o turista. Ou seja, os roteiros, os atrativos, eles são focados, eles não passam pelo mercado. O turismo urbano passa, isso é uma coisa que eu queria ouvir de vocês, o ator central do turismo urbano é o morador. O turista, ele está lá. O turista, ele vem com os roteiros das agências, ele vem com aquele imaginário da publicidade. Né? Então, o objeto, o ator principal do turismo urbano é o morador. E ele vem por outros roteiros. Né? Aqui está o turista que vem com os roteiros das agências, da publicidade, do marketing. O morador, ele tem que ser atraído. Né? Você tem que construir roteiros para atrair o morador. E quem que vai... Esse é uma questão nova também, né? Inovadora. Quem que vai atrair o morador? Quem que vai canalizar e viabilizar o acesso do morador aos equipamentos culturais, aos espaços, aos territórios da cidade? Né? São as políticas públicas do turismo. Então a gente tem aqui uma substituição. Né? O turista é pautado pelas agências, pelo mercado, e o morador, que é o ator principal do turismo urbano, ele vai ser objeto de políticas públicas do turismo. Então a gente tem aqui uma substituição do mercado pelas políticas públicas, ou seja, dos roteiros rígidos e tradicionais por novos roteiros.
Então isso é uma coisa interessante também. Então, o primeiro ponto é essa dicotomia, ela diminui ou deixa de existir. Segundo ponto é o conceito, né, de usuário da cidade ou consumidor de lugar. Então isso é uma coisa interessante, né? Então, no slide, no início da aula, eu chamo a atenção por esse interesse na cidade. Né? Normalmente a cidade é vista como o antiturismo, né? Ou seja, a cidade é suja, a cidade é poluída, a cidade é insegura. Ou seja, por que o turismo urbano é o antiturismo? Porque para o turismo de massa, o turismo se resume a um entretenimento fora da cidade, né? Um entretenimento na praia, né? Ao turismo clássico de sol e praia, ao entretenimento na água, né? Então, Fred, pode falar. eu acho que também envolve muita questão de sazonalidade, que o turismo de massa, plenamente conhecido, ele é um turismo mais sazonal, que envolve férias e tudo mais. Já o turismo urbano, a gente percebe que não tem tanto essa necessidade, que não é tão sazonal igual o outro, porque ele acontece por diversos motivos e em diversas ocasiões. Exatamente. Um turismo normal que a gente que a gente tem conhecimento, de que a pessoa vai lá para passar férias, que fica de uma semana a 15 dias. O turismo urbano, às vezes, não tem nem necessidade de ficar esse período tão grande de tempo. As pessoas vão para uma cidade em um final de semana, tipo na sexta-feira, e voltam no domingo. Então, eu acho que uma coisa que diferencia muito ele. Você tem razão, Júlia. Você tem toda a razão. Então, essa quebra também, né, da sazonalidade, né? O turismo de massa, o turismo tradicional, ele é pautado por um período rígido, que é o período estabelecido pelo trabalho. Né? Qual que é o período de auge, de concentração, né, de saturação do turismo de massa? São os períodos de férias, são os períodos pautados pelo ritmo do trabalho. Então, o que determina o turismo de massa é aquela janela, né, de férias remuneradas de julho, 15 dias, e de janeiro, 30 dias. Né? Ou seja, é o período do trabalho e o período da escola, que determinam o ritmo do turismo tradicional, do turismo de massa. E no turismo urbano, não. No turismo urbano a gente tem uma quebra desse ritmo, né, que o trabalho determina o ritmo de férias, do turismo de entretenimento, vamos dizer assim. Então, no turismo urbano a gente tem uma distribuição desse usuário da cidade, desse consumidor de lugares, né, que é o conceito que a literatura usa, um conceito que engloba tanto morador quanto turista. Então, a gente abandona o conceito de turista, né? A gente usa um conceito que engloba os dois, morador, preso à rotina, e o turista interessado no extraordinário, porque está no ritmo de férias, né? Então é interessante isso porque quebra essa sazonalidade, né? Então a gente podia fazer uma tabelinha, né? Vocês podiam colocar isso, essas oposições no resumo, né, da aula e também no trabalho, né? Como que o turismo urbano e o turismo de pobreza, que a gente vai ver na próxima aula, como que eles são antiturismo, né? Eles são antiturismo porque eles jogam luz, eles subvertem a lógica do turismo. A lógica do turismo de massa é pautada pelo trabalho, é pautada pela sazonalidade, é pautado por um turismo de entretenimento. Ele subverte isso. Então agora a lógica é a cidade, que sempre foi considerado um ambiente inóspito, um ambiente feio, um ambiente inseguro, né? É pautado não pela sazonalidade, é focado no morador, né? O roteiro sai das agências, sai do mercado, ou seja, quem vai mediar o turismo de urbano não é mais só as agências, não é? Porque antes era uma atividade exclusiva do mercado, agora é uma atividade que envolve as políticas públicas, né? Então, um ponto que eu queria ouvir de vocês também
eu não sei se foi a Alice que falou sobre a autenticidade, né? Eu queria ouvir de vocês a questão que eu peço na síntese da aula e que eu peço na síntese dos textos, é qual que é a conexão. Quais são as conexões que a gente pode fazer entre esse tema do turismo urbano e os outros temas que a gente viu na aula até agora. Então a Alice chamou atenção para a autenticidade. Né? Qual outro tema que a gente já viu que o turismo urbano tem uma conexão forte? Que vocês conseguem destacar a partir da aula e a partir dos textos? Professor, tá me ouvindo? Oi, Clodalto, pode falar, estamos sim. Os agentes de turismo, para serem bastante eficazes, não teria de ter uma ligação maior com as cidades às quais serão visitadas? Porque se ele fizer um programa, como na maioria das vezes fazem, um programa só da cabeça dele, pode chegar e entrar em choque com o local. Ou eu estou fora do ar? Você está falando dos roteiros, que os roteiros têm que ser bem conhecidos, é isso? O que você fala? Explica melhor, por favor. Eu acredito que o melhor roteiro é o roteiro acertado com as partes. Turista, agente de turismo e o habitante da praça. Sim, sim. Mas muitas vezes, o que eu estou chamando a atenção aqui? O que opõe, o que diferencia, né? Para a gente começar a discussão, né? Eu quero ouvir vocês em relação a essa conexão entre o tema do turismo urbano com os temas que a gente discutiu na disciplina. Mas o que opõe o turismo urbano do turismo de massa, do turismo convencional, né? O turismo de massa, ele é preso em roteiros rígidos, ele é pautado por roteiros rígidos. Então os turistas vão no mercado central, né, vão pensar na nossa cidade, que a gente conhece mais e melhor do que outras cidades. Então o turista vai no mercado central, dá uma voltinha, vai em um ou dois equipamentos da orla, tira foto na orla da Pampulha, e passa na Praça da Liberdade, depois vai em Otim. Então esse é um turismo com um roteiro rígido. A ideia do turismo urbano é que o roteiro sejam espaços da cidade, territórios da cidade, equipamentos da cidade, públicos ou privados, para os moradores. Ou seja, os moradores, uma cidade como Belo Horizonte, por exemplo, tem 2.300.000 habitantes, é comum a gente ter as populações, elas ficam fixas, elas ficam presas no território delas. Então é comum pessoas que moram em bairros das 9 regionais, Belo Horizonte tem 9 regionais. Pessoas que moram no Barreiro, que moram em Venda Nova, que são as regionais estão norte-sul, né, que estão no extremo da cidade, norte-sul. É comum as pessoas não conhecerem, não se apropriarem dos espaços, dos territórios e dos equipamentos públicos e privados da cidade. Né? Então eu dei aquele exemplo, por exemplo, lá do Santa Teresa para vocês, uma pesquisa que a gente fez com o MIS, Museu da Imagem e do Som. Então o Museu da Imagem e do Som é um equipamento público, é um cinema, né? Um cinema público de Belo Horizonte, pertence à prefeitura, né? E os moradores do entorno não frequentam. Quem frequenta esse equipamento público e gratuito, né, são moradores de fora do bairro, né, são moradores com um perfil muito rígido, né, um perfil de escolaridade, superior, de pessoas jovens, a maioria branca, com curso superior, mulheres. Então, por que esse equipamento público não é consumido, não é apropriado, aquele território não é apropriado pelos moradores? Então, o turismo urbano, deixa eu só ver aqui o comentário aqui, a Ana Clara escreveu aqui, ó. Eu consegui relacionar com o turismo responsável ou sustentável, né? Que vimos no curso da Secult com a professora Ana Paula. Esse tipo de turismo preza pela participação do morador residente na atividade turística, já que muitas vezes eles ficam de fora e até sofrem impactos negativos, o que leva à turismofobia, como já vimos. Então,
a Ana Clara que chamou atenção aqui para o turismo responsável, que implica numa participação, né? num papel ativo dos moradores, né? Que sofrem os impactos da saturação turística, né? A gente discutiu na aula anterior que a gente ia evitar esse termo turismofobia. Turismofobia é o termo que aparece nos títulos dos textos e tal. Só que ele tem uma conotação muito midiática, né? Então a gente vai usar saturação turística e etc. Então, a Ana Clara tem razão, esse ponto é interessante, né? Mas eu queria ouvir de vocês quais outras conexões, qual outra conexão vocês conseguem fazer a partir da leitura da aula e dos textos entre o turismo urbano, que a gente pode chamar de antiturismo, né? Porque ele rompe, né, com o modelo convencional, com o modelo tradicional do turismo. Qual outra conexão com um tema que a gente já viu na aula, que a gente viu na disciplina? Professor, bom dia. Bom dia, Luiz, pode falar. Eu, eu acredito que cada vez mais a gente esse turismo, né, ele vai tender a uma maior descentralização, né? Eu acho que até mesmo um fluxo mais disperso, até mesmo durante a cidade toda. E eu acredito que a discussão em relação à turismofobia, ela se torna quase nula, né? Porque quando a gente não tem aquela dicotomia entre o visitante e o visitado, é meio difícil de fazer essa diferenciação, né? E eu acho que dá pra gente relacionar mais ou menos, olhando para esse aspecto dessa forma. Eu acho que essa massificação também, ela se torna mais, com uma discussão menor, ainda mais olhando para esse aspecto de pandemia, tem uma grande tendência desse turismo por causa de uma tendência ao turismo mais, um turismo doméstico, uma maior descentralização, né? Cada família, por exemplo, procurar uma localidade mais dispersa na sua própria cidade ou em regiões próximas. Sim, sim, Luiz. Esse ponto é importante, sim. Ou seja, você tem uma desconcentração, né? Você não tem no turismo de massa, a gente tem uma concentração. E essa concentração traz impactos para os moradores. Traz impactos no espaço, né? Os moradores, isso no turismo de massa, né? E isso acaba gerando, nos casos das cidades europeias, a turismofobia, aquela rejeição, né? Então, os impactos da saturação turística afetam, né, muito o morador. Então, você tem razão quando você fala que o turismo urbano ele traz uma outra novidade, que é essa desconcentração, né, no território. Mas para isso acontecer, os roteiros precisam ser ampliados, precisam ser diversificados. Quem que é o responsável por criar novos roteiros? Por ampliar, né, por tornar os atrativos, por ampliar os atrativos da cidade, os atrativos para os próprios moradores, e também que vai afetar os turistas, né? Quando você tem novos roteiros, novos atrativos que recebem moradores, também vão receber turistas, né? Então quem que é o responsável por criar novos roteiros, por diversificar, por ampliar o rol de equipamentos públicos e privados, territórios visitados pelos moradores e pelos turistas, né? Ou seja, o turismo urbano ele propõe sair do arroz com feijão, sair daqueles roteiros rígidos, típicos dos turistas de massa, né? E quem que é o ator que vai entrar em cena para aumentar a oferta de roteiros, para ampliar o acesso, o uso e a apropriação de novos territórios e novos equipamentos culturais? Quem que vocês acham que vai fazer esses novos roteiros? A gente sabe que os roteiros convencionais do turismo de massa, eles são eles são construídos pelas agências, né? Pela publicidade, né? Pelo mercado turístico, e eles são repetidos, eles são reiterados o tempo todo. E no turismo urbano a gente exige, o turismo urbano exige novos roteiros, ampliar, ou seja, atribuir sentido de um morador de uma região da cidade, que não conhece um equipamento ou um território em outra região. Então você tem aí o poder público, né? O que eu estou querendo chamar a atenção é que cabe ao poder público, né, as políticas públicas do turismo, serem muito proativas, né?
identificar essas demandas dos moradores e identificar os locais, os territórios que as pessoas não acessam, né? Que o morador, né, uma cidade grande, como Belo Horizonte, uma cidade diversa, heterogênea, né? Uma cidade que tem uma população de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de habitantes, os moradores são muito heterogêneos. E na verdade, esses moradores acabam ficando muito presos no seu próprio território. Eles acabam desconhecendo a sua cidade, acabam desconhecendo os atrativos turísticos e os equipamentos públicos e privados, né, os equipamentos culturais da sua própria cidade. Então, o sentido aqui é que o poder público, as políticas públicas do turismo, ampliem o rol de roteiros, né, diversifiquem esses roteiros, né, para fazer esse deslocamento interno, isso que a literatura chama de turismo interno, né? Então, outro ponto importante, interessante do turismo de massa é que ele não respeita aquela definição da OMT, aquela definição de turista, né? Ou seja, o turismo interno ele não implica em um grande deslocamento. Então, qual que é a definição clássica do turismo pela Organização Mundial do Turismo, né? Ou pelo Ministério do Turismo? É o deslocamento, é a pernoite. Então, o turismo urbano ele implica num turismo interno. Ele rompe com essa necessidade de classificar os turistas só quando há grande deslocamento ou só quando há pernoite, né? Então, o turismo urbano ele também rompe aquela preponderância do turismo como motor econômico. Então, o turismo urbano não depende, ele não é responsável pelo desenvolvimento econômico do território, como é o turismo de massa. Então, essa centralidade da economia no turismo de massa, ela não existe no turismo urbano. O turismo urbano ele exige muito, ele implica muito menos no mercado, como o turismo de massa, o turismo convencional, e implica um protagonismo muito maior das políticas públicas, né? De fazer circular dentro da cidade as pessoas, né? Para que elas se apropriem de territórios e equipamentos culturais do seu próprio território, da sua própria cidade, né? Então isso é uma coisa bem interessante também. Esse protagonismo das políticas públicas, né? O professor. Pode falar, Gabriel. Hein, gente, hoje eu não vou falar do Galo não, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou tocar nesse assunto, tá? Se alguém tocar nesse assunto, não sou eu. Viu? Pode ficar tranquilo que eu não vou... E não vou tocar no assunto do Cruzeiro também não. Então, pode ficar tranquilo que hoje esse assunto não vai aparecer, tá? Se alguém tocar, não sou eu. Do Galo não precisa tocar não, porque ele é autossustentável. Pode falar, Gabriel, pode falar. Professor, eu acho que nessa questão que você está falando, eu acho que até tem exemplos, por exemplo, de turismo urbano competindo com o turismo convencional. Porque, por exemplo, o caso que eu pego, o carnaval aqui em Belo Horizonte, eu acho que os moradores, pelo menos nos últimos anos, eles estão parando de ir para outros estados de Minas Gerais, que acontecia muito, outros estados não, outras cidades de Minas Gerais, e começa a ficar dentro de Belo Horizonte. Isso por, igual você falou, políticas públicas que estão fomentando isso, e acaba gerando muita renda para Belo Horizonte, né? E vira um concorrente desse turismo convencional. É interessante esse exemplo que você deu, Gabriel. A gente pode pensar sobre ele. Você pode usá-lo também, desenvolvê-lo, né, explorá-lo, com o papel do poder público, a circulação dentro da cidade, dos moradores. Você pode usar no trabalho final também, para a gente pensar, né? Ou seja, o turismo ele é muito interessante, porque ele implica, quando a gente sai da concepção do turismo só como lazer, a gente vê que ele implica em muita coisa. Ele implica na apropriação dos moradores do seu território, na circulação de pessoas dentro do território, dentro da cidade, implica na construção de roteiros pelo poder público, pelas políticas públicas do turismo. Então esse exemplo do carnaval é interessante. O carnaval ele é um exemplo típico do turismo de massa, né? Então o carnaval, deixa eu só ver aqui os comentários aqui. O Breno escreveu, né? O texto fala que tem uma espécie de má gestão quanto à quantificação e determinar o público.
é preciso o poder público melhorar essa questão. Então, essa é interessante também, esse ponto do Breno. Depois eu vou pedir para ele falar. A Alice Guimarães falou kkkk. Eu não sei porque que ela está falando kkk, porque eu não vou tocar no assunto do Galo, nem do assunto do Cruzeiro. Então eu não vou falar. Se alguém falar, não sou eu. O Clodoaldo falou: o mercado é um item insignificante da cidade. O elaborador de roteiro que tira do mercado, ele será esmagado. Eu não entendi, não. Depois o Clodoaldo podia esclarecer esse ponto. Não ficou claro para mim. E a Luana destacou: tivemos uma discussão em outra disciplina que eu acho que faz bastante sentido na pauta do turismo urbano, uma vez que tudo toca como turismo, onde entra o lazer. Aí a Luana podia trazer esse exemplo também. Vamos começar pelo Breno. Breno, o que você quis dizer com essa quantificação, né? Essa má gestão na quantificação do público? E por que é preciso melhorar essa questão? Porque naquele texto que dá o exemplo sobre São Paulo... Desculpa, tá muito barulho aqui, tá, gente? Tudo bem, pode falar, Breno, pode falar. Que fala de São Paulo, ele dá o exemplo de museus que não sabem como que é o perfil do seu público, sendo que, tipo assim, não é algo tão difícil de se estabelecer, sabe? Tipo, quando a pessoa entra no museu, é simplesmente responder algumas perguntas e tal. É algo que pode melhorar para saber mais, tipo, determinar um público para fazer as coisas. Sim, isso é interessante. Isso tem a ver com o carnaval em Belo Horizonte, que o Gabriel chamou atenção, né? Ou seja, para a gente entender se há circulação de turistas, de moradores, né, dentro de Belo Horizonte, se o carnaval provoca isso, ou seja, o carnaval é um evento descentralizado? Né? Há uma maior concentração e saturação em algumas regiões da cidade? Então, para a gente responder essa pergunta, que o Gabriel chamou atenção, né, que o carnaval ele acaba, a cidade de Belo Horizonte acaba sendo um atrator. Ele atrai o morador e turista. Antes da cidade de Belo Horizonte, pegando essa questão do perfil, né, e do carnaval, antes a cidade de Belo Horizonte ela era uma emissora, ela expulsava os moradores, né, e os turistas. Ninguém vinha para Belo Horizonte. Agora o carnaval de Belo Horizonte ele atrai, passa a ser uma centralidade. As pessoas vêm e as pessoas da cidade circulam buscando lazer, buscando divertimento, buscando conhecer o território da cidade, se apropriar do território. Então você tem uma circulação de moradores dentro do território. Isso é uma coisa interessante também. E é uma coisa rara, né? Só que para isso, fazendo o link do carnaval com o que o Breno falou, para isso a gente tem que conhecer esse morador, esse usuário da cidade. Então isso é uma coisa interessante. O carnaval de Belo Horizonte atrai turistas e atrai moradores. E eles querem as mesmas coisas. São usuários da cidade. Esse é o conceito que a literatura usa, né? O que eles querem? Eles querem se apropriar das festas, do lazer, da beleza do território, da história do território, encontrar gente, conhecer gente nova, né? Então uma pessoa que mora no bairro na periferia de Venda Nova, periferia de Venda Nova eu quero dizer no limite, na fronteira de Venda Nova com outro município, né? Por exemplo, Ribeirão das Neves. Então, a pessoa mora na fronteira ali de Neves, Belo Horizonte com Neves. Então, ela quer se apropriar, quer descobrir a beleza e a história de outros equipamentos culturais, de outros territórios dentro da cidade. Mas para isso, a prefeitura, ou seja, as políticas públicas, né, tem que fazer pesquisa, tem que conhecer o perfil desse usuário da cidade. Quem que é o perfil? É só morador da Zona Sul? Só morador é aquele morador que antes viajava como turista para Salvador e agora ele está sendo atraído por Belo Horizonte pela oferta de lazer, entretenimento, né, e etc., que o carnaval proporciona. Então é interessante, é fundamental, na verdade, fazer pesquisas de público, conhecer o perfil do usuário dessa cidade. Então é só o morador de Zona Sul, é só o turista do interior, ou você tem um morador também do Barreiro, o Barreiro tem embaixo, tá, gente? Do Barreiro ou de Venda Nova também, né? E esses moradores estão circulando, então o morador de Venda Nova está indo para Centro-Sul, o morador do Barreiro está indo para Venda Nova, uma parte dos moradores de Venda Nova está indo para o Barreiro.
Então você tem uma circulação de moradores que se apropriam da oferta cultural, da oferta de lazer da cidade, que o carnaval possibilita. Essa é uma pergunta. Como que você responde essa pergunta? Com pesquisa. Né? Agora eu queria ouvir a Luana. A Luana falou que viu em outra disciplina, né, essa discussão do turismo urbano. Né? Eu quero ouvir qual que é essa discussão. Não, na verdade, eu acho que toca um pouco no que o Breno falou sobre a dificuldade, né, de quantificar o turismo e até de definir. Então, né, Oi, Luana, o seu áudio falhou. Pode falar. Repete, por favor. Hein, gente? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, é a Luana que tá travando. Sim. Ok. Então vamos continuar. Então, um tema que é interessante, né, um tema que o turismo urbano faz conexão, que a gente viu na disciplina, né, é um tema que ninguém falou ainda, né, que eu estou esperando vocês falarem. Eu só vi a Alice e outras pessoas falando do galo. Eu já falei que eu não vou tocar nesse assunto. É um tema interessante que o turismo urbano faz conexão, é o tema da democratização. Né? Ou seja, o turismo de massa, ele é impulsionado pela democratização e pela massificação. Isso que caracteriza o turismo de massa. Né? Então, o mercado e as férias remuneradas possibilitam essa democratização, né? Que é essa entrada maciça da população no consumo do turismo. E esse consumo passa muito pelo consumo do turismo de entretenimento, turismo de lazer. Né? Então, um ponto interessante que o turismo urbano traz para a gente pensar, para a gente discutir, e né, no futuro, para vocês buscarem pesquisas, né, estudos que trazem dados, informações, para a gente analisar isso, é o tema da democratização. É como que a democratização implica numa ampliação de público, numa diversificação de público. Então, quando a gente olha, por exemplo, o perfil, aquilo que o Breno chamou atenção, né, que a Luana também chamou atenção, quando a gente olha para o perfil de público do CCBB, que é um equipamento público, né, ou do Memorial da Vale, que é um equipamento privado, né, que estão no circuito cultural da Praça da Liberdade, ou a gente olha o perfil do público Miotim, né, a gente vê que existe um público muito homogêneo, né, de classe média, média alta, branca, um curso superior. Então, uma discussão e uma contribuição do turismo urbano é justamente diversificar o público dos territórios, diversificar e ampliar, ou seja, é um conceito interessante, é um conceito de mistura social. Então o turismo urbano está interessado quando ele faz circular o morador dentro do território, dentro da cidade de Belo Horizonte, e aí a gente pode pensar também nos moradores da região metropolitana, né, porque a região metropolitana, os moradores da região metropolitana de Belo Horizonte podem ser atraídos, né, se houver uma ampliação de roteiro, uma diversificação de roteiro, se houver políticas públicas para atrair os moradores, né, de Vespasiano, Santa Luzia, de Ribeirão das Neves, de Betim, de Contagem, ou seja, a região metropolitana de Belo Horizonte tem quase 4 milhões de habitantes. Ou seja, a gente está pensando aí numa escala de uma metrópole. Né? Ou seja, Belo Horizonte tem 2 milhões, quase 2 milhões e meio. Se a gente for pegar a região metropolitana, dá quase 4 milhões. Né? Contagem, Betim, Vespasiano, Neves, Santa Luzia, são cidades grandes, né? Que com uma população muito grande. Então o turismo urbano, ele atende, né? Ele faz circular não só os moradores de dentro de Belo Horizonte, mas faz circular também os moradores da região metropolitana, que vão estar interessados e vão se apropriar de territórios e equipamentos culturais que não tem nas suas cidades, né? Que Belo Horizonte concentra, se a gente for pensar, por exemplo, no circuito da Praça da Liberdade, é um equipamento cultural, é um conjunto, né, na verdade, de equipamentos culturais, públicos e privados, né? Tem equipamento da Vale,
tem equipamento cultural da UFMG, que é o Espaço Conhecimento, tem equipamento cultural do Banco do Brasil, né, o CCBB, tem equipamento cultural da Casa Fiat, que é uma empresa privada, né? Então, você tem ali um conjunto de equipamentos privados e públicos que interessam para os moradores da região metropolitana de Belo Horizonte. Coloca aí 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas que muitas delas, a maioria delas, não se apropria, não conhece esses equipamentos culturais. Como também não conhece Inhotim, né? Ou não circula no Santa Teresa, não conhece o Museu da Imagem e do Som. Então, o conceito de democratização, e aí o conceito de democratização implica em ampliar o público desses equipamentos, desses territórios, né? Ou seja, deslocar esse público de um consumo popular, que é o zoológico, por exemplo, né? A gente poderia fazer uma oposição entre o zoológico, que quando a gente faz estudo de perfil do zoológico, a gente vê que ele é caracterizado por um público de classe popular, classe C, D, e fazer com que haja uma diversificação, uma circulação de moradores, né, o turismo interno, de moradores de Belo Horizonte e da região metropolitana, por equipamentos culturais que são de classe A. Então, o turismo urbano, ele pode ser caracterizado também como capaz de criar essa democratização, gerar essa mistura social, né, colocar públicos diferentes para interagir, né, em equipamentos culturais e territórios que são tipicamente de classe A, de classe média alta, né, e pessoas brancas. Então isso é uma coisa interessante, pessoas com curso superior. Então isso é uma coisa difícil de fazer. Então o turismo urbano, ele não acontece de forma espontânea, como o turismo de lazer. O turismo de lazer deixa o mercado correr solto, que as pessoas vão, não é isso? Ele é sazonal, as pessoas vão nas férias, as pessoas vão pagar para ter acesso àquele roteiro. Então é o mercado, é a lógica do mercado que é fundamental, né? A gente entende aqui que o mercado é fundamental para o turismo, né? A gente vive numa sociedade capitalista, né? Urbana. Então a gente acha que o entendimento dos textos, né, dos autores, é que o mercado é fundamental. Só que o turismo urbano chama para um protagonismo maior as políticas públicas. Então as políticas públicas são capazes de também gerar democratização através da mistura social, né? Então o exemplo clássico disso é o exemplo lá do Santa Teresa que eu dei para vocês. A gente pode pensar também em outros exemplos da cidade. A gente pode pensar, como o Gabriel chamou atenção, que o carnaval também pode gerar essa mistura, pode fazer encontrar pessoas de classe popular, de Neves, de Vespasiano, de Ribeirão das Neves, na Zona Sul, encontrar com a classe alta, classe média, nos espaços da Zona Sul, né? Então há uma mistura de moradores de territórios da cidade que nunca se encontram, né? Que estão sempre fixos. É muito comum esses moradores ficarem fixos no seu território. Então, eu queria ouvir mais de vocês sobre essa conexão entre o turismo urbano e a democratização, né? Isso que a literatura chama de mistura social. Eu queria que vocês pensassem em exemplos para a gente avançar nessa discussão. Ô Fred, eu só queria que você repetisse uma fala que você teve que eu não entendi muito bem. Você falou em um momento que o turismo urbano, ele meio que não é responsável em grande escala pela questão financeira da cidade. Eu não entendi isso. Se você puder explicar, por favor. Claro, eu só estou fazendo uma oposição entre o turismo de massa, que faz com que as pessoas se desloquem, viajem, façam pernoite. Essa é a classificação, estou fazendo uma oposição entre a classificação oficial do turista, né, pela OMT, pela Organização Mundial do Turismo, e essa dimensão econômica do deslocamento, da pernoite, do consumo, né, de serviços, alimentação, etc., etc., é que vai fazer com que os territórios entendam que o turismo ele é o motor econômico do desenvolvimento do território. E o turismo urbano não está preocupado com isso. O turismo urbano está preocupado com o deslocamento interno. Não tem deslocamento de viagem, não tem avião, não tem passagem de ônibus, não tem cruzeiro, não tem passagem de avião.
não tem hotel, não tem estadia, não tem pernoite. Então as pessoas vão circular dentro da cidade de ônibus mesmo, ou de carro, ou de metrô. Né? Então é isso. É só essa oposição que, para o turismo de massa, a economia do turismo tem um papel central para o desenvolvimento econômico do território. E no turismo urbano essa preocupação não existe. É só isso. Tá bom? Mas eu queria ouvir vocês com relação ao uso, à apropriação do território que os textos trazem para a gente discutir. Né? Os textos trazem exemplos de São Paulo. Quais exemplos de uso e apropriação do território que vocês que os textos trazem para a gente pensar o turismo urbano? Eu quero ouvir vocês. Pessoal, é o seguinte. Pode falar, Clodoaldo. Mas não vai tocar no assunto do galo, tá? Por favor. Não vai tocar... Galo, não. É problema resolvido. A Alice não está querendo levar isso a sério, mas é problema resolvido. Ok, então. Pode falar, Agora, duas coisas. Uma é que toda vez que você fala na região metropolitana, você omite a cidade de Lagoa Santa, que é uma excelente cidade. Não, é porque eu só não lembrei mesmo. Eu só não lembrei. É porque a região metropolitana, Clodoaldo, tem 33 cidades, você sabe, né? Então, eu omiti a maioria. Eu só lembrei de Neves, Vespasiano, Santa Luzia. Eu lembrei das que tem as maiores populações, né? Contagem e Betim. Né? As maiores populações, eu acho, são essas, né? São 5. Mas, na verdade, tem 33 municípios. Então, eu não vou lembrar de todos, né? A região metropolitana tem dois vertentes interessantes. Tem o município acho que é de Contagem ou de Betim, que é o mais rico, e tem o de Lagoa Santa, bonito. Mas vamos para o outro mercado, que eu quis dizer o seguinte: o mercado municipal, se ele não entrar no roteiro turístico do planejador de turismo, essa cidade é esmagada pelo próprio mercado de turismo. Não, eu não entendi. Você está falando que os roteiros tradicionais também vão aparecer no roteiro, também vão aparecer no turismo urbano? É isso que você está falando? Pois é, o roteiro tradicional, ele tem que fazer parte dele esses itens urbanos, como é aqui em Belo Horizonte, Mercado Municipal e Mercado Praça Central, da né? Liberdade, Mercado Central, só falo município. Mercado Central e a Praça da Liberdade, porque senão ele vai ser trucidado. Vai chegar um tanto de gente na televisão e no jornal e falar: não, mas esse cara não sabe nada de tudo, não esqueceu de... não compôs na rotina dele o Mercado Central, não botou na rotina dele a Lagoa da Pampulha e nem o Museu de Niemeyer. E até aí vira uma confusão. Na verdade, esses roteiros rígidos, né, que a gente discutiu no turismo de massa e discutiu também na turismofobia, esses roteiros rígidos, eles são, sim, centrais. Eles nunca vão ser abandonados. Eles estão lá. O mercado e a própria população, né, o imaginário, o marketing, as redes sociais, sempre vão atrair os moradores e os turistas por esse roteiro rígido. Né? Então, isso essa preocupação não tem razão de ser. Sempre vai ter turistas e moradores. Se a gente vamos pensar a escala da região metropolitana, né? A escala de 4 milhões de habitantes, com 32, eu acho, ou 33 municípios, né? Sendo que os maiores são Contagem, esse que eu já falei, né? Então, imagina essa escala de quase 4 milhões de habitantes se apropriando do território de Belo Horizonte. E nos roteiros tradicionais, que é o Mercado Central, é o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, a Savassi, a Orla da Pampulha, né? Os equipamentos públicos da Orla da Pampulha, né? O Museu de Arte, a Casa do Baile, o Mineirão, etc, etc, etc. Né? O Mineirão tem um museu do futebol. Então a gente tem vários equipamentos culturais na Orla. Então esses roteiros, eles vão atrair os moradores e os turistas, isso é certo. Agora, a questão do turismo urbano é ampliar esses roteiros. Por quê? Para sair do arroz com feijão, né? Para fazer com que, para quebrar a sazonalidade do turismo de massa, para quebrar esses espaços que concentram turistas.
tem que ir além disso, né? Então eu quero ouvir você sobre os exemplos que os textos trazem em São Paulo, né? Como que esses exemplos ajudam a gente a pensar que a lógica do turismo urbano, ela subverte o turismo de massa, o turismo convencional. Né? A gente pode chamar até de antiturismo. Pode falar, Júlia, pode falar. Eu nem lembro ao certo se esse exemplo de São Paulo foi citado no texto, mas eu acho que é uma coisa que ficou para mim muito clara. Por exemplo, o Parque Ibirapuera é uma coisa que serve tanto como para os turistas mesmo, pessoas que vêm de fora, mas que é muito utilizado pelos próprios moradores da cidade. No quesito que Clodoaldo, vamos tirar o vídeo para ver se melhora a conexão. Porque a Luana teve problema de conexão. Agora a lá Júlia. é movimentado constantemente. Oi, Júlia. O seu áudio ele ficou um pouco picado. Você pode repetir? Você tá ouvindo, Júlia? Fred, Pode falar, pode falar. Agora tá bom. tá dando para me ouvir? Agora tá ótimo. Pode repetir, por favor, porque ficou muito picado. Oi, Júlia, pode falar. Tá dando para me ouvir? Sim, sim, pode falar, Júlia. Posso? Tá dando para me ouvir agora? Tá. Oi, Júlia, você tá aí? Hein, gente? Então, qual exemplo que a gente tem no texto que mostra como que essa circulação dos moradores dentro do território ela é possibilitada pelo turismo urbano? Qual exemplo que o texto dá pra gente? Acho que um ponto legal que o texto traz é aquela tabela que ele mostra que a maioria dos atrativos que já são visitados por turistas são visitados também pelos próprios moradores. Então, que essa democratização acaba que não acontece, né? Que é sempre aqueles mesmos atrativos que são visitados tanto pelos moradores quanto pelo turista, e que alguns atrativos ficam de fora dessa questão, né? Dessa democratização que você tinha falado. Para isso a gente tem que fazer pesquisa, na verdade. A gente depende de pesquisa para identificar quais são os perfis, né? Os perfis das pessoas que acessam aquele território, aquele equipamento cultural, né? Então isso é interessante, né? Identificar se é o mesmo perfil, se é um perfil homogêneo, se repete, né? Ao longo do tempo, né? Vamos pegar uma pesquisa de 12 meses no equipamento cultural, né? No CCBB, por exemplo, ou uma pesquisa de 12 meses no mercado central. Então a gente compara no período de baixa temporada, período de alta temporada, né? A gente acompanha a sazonalidade ao longo do ano, janeiro, julho, período de férias, e ao longo do ano sem férias. Então a gente compara se há uma diversidade de perfis de público, ou se é um perfil do ponto de vista de classe, né, de escolaridade, se é um morador da Zona Sul, né, de Centro-Sul, ou se é um turista de fora da cidade, ou de fora do estado. Então, é esse tipo de pesquisa que permite a gente saber se há uma diversidade de público e há uma mistura social, né, porque esse é um conceito interessante também, esse conceito de mistura social, né, que o turismo urbano pode possibilitar, né, trazer pessoas que não interagem, né, que não se encontram, para
interagir em determinados espaços da cidade, né, em determinados equipamentos culturais, né. Então, existe, por exemplo, uma discussão de que, no caso das cidades litorâneas, né, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, no caso do turismo de praia, no turismo de sol, de que a praia é esse ambiente. Existe toda uma discussão que a praia é um espaço democrático. Ela faz circular pessoas de territórios muito desiguais, muito distantes. Ela faz encontrar, né, e circular pessoas que não se encontrariam, né, que não há essa interação dentro do próprio território. Lembra que a gente discutiu no turismo de massa que não há uma interação entre o turista e o morador. E o turismo urbano ele traz a discussão dessa interação, dessa mistura social dentro do território, entre os moradores, né? Hein, gente? Ô Fred, tá dando pra me ouvir agora? Tá, pode falar, Júlia, pode falar. Ah, é porque eu acho que eu tava com um problema na internet hoje, tá caindo que estou. Mas o exemplo que eu tava falando era a questão do Parque Ibirapuera, que eu nem lembro se foi algo citado no texto, mas que eu achei que fez muito sentido para mim, pelo menos, que é a questão de que é um espaço que é muito usado pelos moradores de São Paulo, que tem fluxo constante de pessoas ali que vão lá para treinar, para andar de bicicleta, para fazerem piquenique aos finais de semana com as famílias. E é um lugar também que chama a atenção do turista, de quem vem de fora, que vai lá para conhecer e quer ver aquele atrativo. Então, eu acho que é um exemplo muito claro disso, de como é um espaço usado tanto pelo turista quanto pelo cidadão. E eu acho que é isso que move principalmente o turismo urbano, o fato de que muitas vezes a preservação daquele lugar, a manutenção dele é feita não principalmente para os turistas, mas para os cidadãos, para os residentes da cidade, que é quem mais usufrui ali. Exatamente, esse é um exemplo interessante, né? O exemplo que o texto traz também é de São Paulo, que eu acho que eles fecham, né, a Paulista, fecham o Minhocão, e deixam e criam, e aí tem a ver com o poder público, né? E criam atividades de lazer, atividades culturais, né? A prefeitura ela organiza, incentiva e apoia, né, uma concentração de atividades de lazer e culturais, né, na Paulista e no Minhocão. Ou seja, a ideia é subverter o uso daquele espaço. Aquele espaço é um espaço de trânsito, um espaço de trabalho, um espaço que é vetado para as pessoas fixarem lá, né? E aí quando ela transforma esse território através de políticas públicas, claro, né, de incentivo, artistas, atividades culturais patrocinadas pelo poder público, patrocinadas pelo mercado também, né? Ela acaba fazendo circular os moradores e trazendo os moradores, né, para usar aquelas atividades, aquela oferta de atividade cultural, de lazer, de outras regiões da cidade que normalmente só passam ali de metrô ou de ônibus, né, para se apropriar de um espaço que é um espaço absolutamente banal, né, absolutamente conhecido da cidade, mas que as pessoas não usam, né, é mudar o sentido e o uso daquele território, ou seja, aquele território no final de semana ele se subverte o uso dele, ele passa a ser um espaço para as pessoas sentarem, ouvirem música, consumirem arte, consumir entretenimento, consumir comida, né? Ou seja, da cidade, dos moradores da cidade. Então esse exemplo que a Júlia trouxe também do Parque Ibirapuera é interessante também, porque lá tem uma oferta muito grande, né? Ela tem espaço jardim, tem museus, tem um espaço aberto, né, para as pessoas andarem de bicicleta. Então tem uma oferta grande lá de atividades culturais e de lazer que atraem tanto os moradores quanto os turistas. Então, aqui em Belo Horizonte, quais exemplos que a gente pode pensar aqui em Belo Horizonte? Dessa subversão desses espaços da cidade, né, que passam a ser, via políticas públicas, né, do turismo, políticas públicas culturais, ofertadas para a população. Qual exemplo que vocês podem trazer para a gente pensar?
Fred, não de BH, mas falando da região metropolitana, aqui em Lagoa Santa, a gente tá vendo, tipo assim, ok que na pandemia a gente não tá tendo uma visão boa dos turistas A que estão vindo para pandemia cá. é um período de suspensão, quase, né? Então é um período de excepcionalidade muito grande, né? Mas vamos falar do período antes da Isso. pandemia, né? Mas então o que eu tava querendo dizer é no sentido de, tipo assim, o prefeito, ele tá fazendo obras maravilhosas durante todo esse mandato dele, O que, por exemplo? Porque investindo em praças. eu não conheço Lagoa Santa. O que ele está fazendo de... A Lagoa Central, por exemplo, ele tá rodeando ela com decks muito, muito bonitos, e aí a gente consegue, tipo, andar bastante, assim, pro meio da lagoa, tira fotos sensacionais, ele Legal. investiu bastante, ficou muito, muito lindo. E com isso, a gente percebe que é uma coisa que ele fez para a população local, mas que isso está sendo maravilhoso também para os turistas que vêm para cá. Então, a gente está vendo que é um investimento que ele faz. Pode até ter esse pensamento para o turismo também, mas é um pensamento voltado para o turismo muito pequeno e acaba trazendo esses resultados. Eu falei da pandemia porque, tipo assim, ao invés de diminuir, está sendo muito grande o movimento de turistas aqui. Aos sábados e domingos, ontem, por exemplo, tava uma coisa horrorosa. Tipo, as fotos que tá rolando de grupo aqui, bares cheios e super, super, tipo assim, como se nada tivesse acontecendo. E a lagoa lotada, principalmente esses pontos de investimento público, sabe? Praças, o deck, enfim, aí eu acho que quando a gente para pensar nesse sentido de turismo urbano, e a gente pensa na saturação turística nesse sentido de investimento público, fica esse sentido paralelo, porque acaba que no turismo urbano, o investimento público atrai o turista, mas não é voltado para o turista. Então, eu achei isso muito interessante. Sem dúvida, esse exemplo é bem legal, Alice. A Lagoa Santa, como você destacou e como o Clodoaldo destacou, na verdade vai ser um polo de atração desse turismo de curta, de deslocamento curto, né? Esse turismo de viagem de carro, de ônibus, etc. Né? Porque parece uma cidade rica, né? Eu não conheço Lagoa Santa, mas parece que é uma cidade rica que tem, pelo menos assim, tem esse investimento público, né? E que vai atrair tanto moradores da cidade quanto moradores de fora, né? Da região metropolitana, né? Vai ser um polo de atração, né? E a ideia a discussão central do turismo urbano é justamente essa que você falou, de investimento em espaços, né, e equipamentos públicos, equipamentos que atendam a população. E esse investimento, claro, pode aumentar o fluxo turístico também, né, de pessoas de fora da cidade, né? Então é interessante isso. Agora, esse investimento é só na área central? É só na lagoa que você falou? Ou tem investimento também fora dessa área central? Então, a minha pergunta vamos fazer aqui uma comparação com Belo Horizonte. Seria um investimento só na Savassi? Só na Praça da Liberdade? Ou tem investimento também em outras regionais de Belo Horizonte? Né? Vamos pensar em Lagoa Santa, né? Se está centralizado ou se está em áreas periféricas também? Então, aqui a gente chama ele de prefeito das rotatórias, porque ele adora fazer rotatória. E algumas delas se tornam praças. E aí a gente, se for pensar nesse sentido, é na cidade toda. Mas o movimento aqui, ele realmente é voltado para a Lagoa Central, que é onde tem os fluxos de restaurantes, lanchonetes, enfim. Mas tem outra lagoa também, chama Lagoa do Recanto do Poeta, que ela é, tipo assim, não tem restaurantes em volta, é uma área totalmente de residências, mas dá para perceber também esse investimento da prefeitura muito grande lá, em todos os sentidos. Jardinagem, placas, então, tipo assim, tanto que na pandemia ele fez uma proposta para diminuir esses movimentos nesses lugares, de colocar placas de pessoas em estado crítico perante a doença, né? Então, tipo assim, você vê que é um investimento que ele fez em toda a cidade. Não só nessas áreas principais, que acaba atraindo. A gente tem a Gruta da Lapinha, que
se eu não me engano, não está funcionando, mas ele também tem feito muito investimento lá. E fora da pandemia, você vê que o crescimento é muito, muito grande desse pessoal que tem interesse de vir para cá e conhecer a cidade, tanto no sentido histórico, porque aqui a gente tem o Museu de Dr. Lund, não é uma coisa assim muito grande, mas vem escolas para cá também. Então, tem esse movimento, tanto de excursão quanto de turismo, porque a gente tem hotel, pousada, tem 2 hotéis gigantes em volta da lagoa, então, tipo assim, é um investimento muito bacana. Nós, pelo menos aqui da cidade, não nos sentimos afetados pelo movimento turístico aqui, ainda não, mas dá para perceber que está crescendo e vai crescer ainda mais. Entendi. Mas, entendi. Você falou daquele... É um museu, né, que tem uma caverna, Peter Lund, né? Uma vez eu fui lá. É bem interessante, né? Tem uma caverna e tem também Isso. a exposição Tem a arqueológica. Gruta da Lapinha. Peter E aí Lund, no né? centro da cidade tem isso. Ele morava aqui. Aí perto da minha casa tem o cemitério dele, que também já foi ponto turístico, mas hoje em dia fica fechado. Mas, tipo assim, quando a gente para pensar nesses investimentos, sempre fica uma questão à parte, porque, por exemplo, aqui é uma cidade muito rica nesse sentido histórico, sabe? Mas ainda falta esse investimento nessas áreas que eu acho que traria mais foco para aqui, nesse sentido. É algo que, se trabalhado, pode trazer mais pessoas para cá e seria bom até para as escolas daqui mesmo, para poder trabalhar a fundo nesse tema, entendeu? A gente tem uma preguiça gigante, uma réplica da preguiça gigante na nossa rodoviária. Tipo assim. Mas é isso, eu acho que a gente tem esse potencial turístico, sim, e ele está nesse processo de desenvolvimento. É uma coisa que eu creio que daqui uns 20 anos vai estar muito maior, mas já está dando um efeito agora. Entendi. E a prova disso é que tem atraído, né? Você falou que a cidade tem ficado cheia, né? Isso é um problema, essas aglomerações em função da transmissão, né? Do Covid-19. Isso é um problema de saúde pública, né? Então, a gente vê que as pessoas ficaram presas, as pessoas elas respeitaram o isolamento, mas quando tem oportunidade, e o exemplo que você deu, né? Dos bares, restaurantes em torno da lagoa aí, de Lagoa Santa, as pessoas acabam se expondo, né? A transmissão, né? E etc. Então, isso é um problema que a cidade vai enfrentar, né? De aglomeração, né? Porque o lazer e o turismo sempre implicam em aglomeração. É difícil, no política pública, conseguir manter as regras sanitárias com um fluxo turístico alto, né? Então, isso é um problema que vocês vão enfrentar. E Belo Horizonte também vai enfrentar, né? Eu não sei se a Alice concorda comigo, mas eu acho o pessoal, o povo de lá, tá muito consciente das suas obrigações. Por exemplo, vacinação aqui é muito fila. Põe uma placa, na maioria das vezes a turma respeita a placa. Ou então tira a placa para não falar que ele está cometendo um delito. Tira a placa, você está falando quebra a placa, é isso? Depreta a placa? A melhor... É isso? Eu estou brincando. A melhor maneira de você não obedecer a placa é você retirar a placa. Pega a placa e bota em outro lugar. É verdade. Mas não é o caso aqui, não. Não é o caso aqui, não. Aqui a sociedade como um todo é muito respeitosa. Eu gosto da cidade. Você mora aí, né? Você mora aqui. A Alice também, né? Há 20 anos. Sim, eu também moro aqui há 20 anos. Não, é uma cidade interessante. Depois vocês podiam trazer dados, né? Aí tem uma secretaria municipal de turismo? Tem e é atuante. Eu sou bem como é que fala? Tem sim. Bem protetor de Lagoa Santa. Eu acho a cidade muito boa. Sim. Mas depois vocês podiam trazer exemplos, né, com dados da Secretaria de Turismo para a gente discutir.
Então, agora a gente vai avançar. O Alex faz um contato, uma informação bem legal. Eu não entendi? Estou falando com a Alice, que depois a gente fazer um trabalho bem legal para apresentar a cidade. Ah, claro, sim. Vamos fazer um intervalo agora, e aí a gente retoma uma discussão dos conceitos. Quais conceitos? Vamos pegar a síntese da aula e a síntese dos textos, né? Vamos pegar aquela estrutura da síntese da aula e da síntese do texto para a gente discutir quais os conceitos centrais que que o turismo urbano traz, né? Como que eles contrapõem a turismofobia, o turismo de massa e etc. Tá bom? Então a gente faz um intervalo agora de 15 minutos e daqui a pouco a gente retoma. Ok? Hein, gente? Pessoal? Ok. Ok. Tá bom então? Então tá jóia. Então até daqui a pouco então.